engenheiro e trabalha como analista de sistemas. Em 1990, mudou-se para os Estados Unidos, onde entrou em contato com a doutrina espírita, e desde então vem realizando palestras e aulas nos centros espíritas da Flórida. Dando ênfase na sua parte científica, vem fazendo a ponte entre a ciência e o espiritismo, de uma maneira muito didática, expandindo o entendimento das ciências com base na luz espírita. Luiz é membro do Kardec Spirit Renovation Spiritist Center, em Coconut Creek. So, welcome to Luiz Lima. Começou falando em português, terminou em inglês, né? Alguém estava me falando aqui fora, né? Como é que você vai fazer para falar depois do almoço? Vai ser um inferno. Aí eu falei assim, não, porque todas as mentes aqui estão sintonizadas no bem, então não dá para ter inferno. Mas olha como é impressionante, né? Como a palavra está no nosso dia a dia. Que coisa, né? E a gente fala e não se dá conta, mas quando a gente fala e não se dá conta, né? Os fluidos estão acontecendo. Então a gente está eternamente chamando esse inferno para a gente e não queremos que ele seja eterno, né? Então é uma coisa muito conflitante, muito, no mínimo, desafiante para a gente lidar com isso. Então, como é que a gente chegou nesse ponto, né? Como é que a gente chegou nesse estado de, ainda hoje, 2015, de acreditar nesse inferno ou desconfiar, né, que esse inferno ainda existe, essa perseguição e fogueira e tudo mais, essa coisa toda? A gente vai voltar no tempo, vai voltar muito, 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 muito. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos dá uma pincelada sobre evolução no planeta, né? Então, ele nos diz que em algum ponto da criação, né, existe um orbe chamado Capela, né, que está mais ou menos no nível de avanço da Terra, aquele ponto, né? Isso estamos falando aí de mais de 200 mil anos atrás. E em Capela nós temos uma desigualdade muito grande, como aqui na Terra. Existem espíritos que estão lá embaixo, no nível de evolução, existem uns que estão muito mais avançados. Eles estão passando por um processo, meio que uma revolução, né, em termos espirituais, em termos de sangria, né? Então é sugerido, é pedido a Jesus, né, que aceite um pouco desses capelinos para cá, os que estão em nível de evolução mais baixo, porque ainda assim eles são mais evoluídos que a gente, moralmente, fisicamente, intelectualmente, e a partir daí, então, eles começariam a encarnar aqui na Terra, ajudando a nossa evolução. Então, inicialmente, eles são trazidos em dois pontos da civilização. Um ponto é o Egito e o outro ponto é a Índia, né? E Emmanuel nos explica que onde hoje é a região da China, a gente fala em termos de Egito, Índia e China porque são termos atuais. É claro que nessa época não se aplica esses termos, mas senão a gente não consegue se referenciar geograficamente, tá? Então, Emmanuel nos diz que na China já havia um monte de espíritos que não vieram de Capela, já estavam aqui, né? E esses espíritos acabam não se misturando muito para o resto da civilização. Mas esses capelinos, né? Então eles começam aí lá no Egito, né? E os que vêm para o Egito não são exatamente iguais aos que vêm para a Índia. E Emmanuel faz essa diferença. Os que vêm para o Egito, eles têm uma bagagem de débito moral muito menor em relação aos que vêm para a Índia. Então, aqueles que vão cair na Índia são aqueles que têm muito a fazer em termos de progresso moral. Tem que trabalhar muito, vão ter que se dedicar muito moralmente, né, para poder se soerguer e sair da condição que estão. Esses egípcios, como tinham uma condição moral um pouco mais elevada, eles conseguem, no tempo que viveram aqui na Terra, durante, né, a sua estadia no planeta como espíritos, na órbita do planeta, eles conseguem se refazer e todos voltam, né, para a Capela. Mas os da Índia não, né? Então, quando a gente vai olhar o que está acontecendo lá na Índia, a gente vê aqui, né, esses espíritos começam a se espalhar. Eles saem desse foco, digamos assim, que é a Índia, e começam a se espalhar pela civilização e vão adentrando o que hoje a gente chama de Europa, né? Vão lá para o norte da Europa, vão para o sul da Europa, eles vão caminhando aqui para o lado oeste da Europa. E as civilizações vão acontecendo. Isso obviamente, é uma coisa de muitos e muitos milhares de anos, é um processo muito lento, mas vai acontecendo. E chega uma certa hora que Emmanuel nos diz que esses espíritos aqui, como a gente vê aqui, eles vão ser a matriz do pensamento filosófico e religioso. É engraçado isso, né? Então, o pensamento filosófico e religioso que vai tomar conta da Europa e, por consequência, da América, né, que
de uma forma ou de outra, indiretamente vem da Europa, ele começa na Índia. E quando a gente olha em 2015, né, o nosso pensamento religioso, o nosso aqui da civilização ocidental, com o deles é completamente diferente. Né? Então, obviamente, houve uma série de transformações, passamos por uma série de coisas, né, que é o que a gente quer entender para ver por que caímos nessa situação. Né? Mas esses capelinos, eles trazem uma bagagem moral muito interessante, porque eles estão aqui por causa da misericórdia de Jesus, que os aceitou, né, como os exilados de capela, né, e para que eles pudessem trabalhar aqui o seu processo evolutivo no orbe da Terra. Então, essa misericórdia de Jesus, ela de alguma forma está gravada na consciência desses espíritos. Né? Então, por isso, eles... Aí que está a base do pensamento religioso, essa conexão que existiu, né, nessa misericórdia de Jesus. Então, esses espíritos saem andando pela Europa, né, e alguma hora eles começam a se dividir, como toda civilização. Né? Por exemplo, nós que viemos do Brasil para cá, todo mundo chega em algum lugar. Alguma hora você consegue ir mais para uma área, mais para outra, mais para outra. Você vai se definindo em função do seu processo de afinidade com os outros que já estão aqui. Isso acontece. Né? Só que, olha só, quando nós, por exemplo, viemos do Brasil para cá, a gente traz a nossa bagagem. E a nossa bagagem é a bagagem cultural brasileira. Então, a nossa tendência, num primeiro momento, é transformar isso aqui no Brasil. Né? É fincar uma bandeira verde e amarela e dizer, aqui é a minha cultura. E aí você começa a ter um monte de conflitos, porque não é bem assim. Até porque tem gente que vem de Campina Grande e tem gente que vem de Porto Alegre. Bate, né? Então, nós, né, conhecendo o Brasil, são coisas completamente diferentes. Essas pessoas vêm se encontrar aqui, esses espíritos, né, encarnados vêm se encontrar aqui. Então, olha como é confuso, né? Como fica difícil. E você está dentro de uma cultura americana. Então, são três coisas acontecendo ao mesmo tempo, a cabeça... Você demora a se estabelecer até, por causa disso, do conflito cultural. Sem falar em condições socioeconômicas, isso é outra coisa, mas o conflito cultural em si faz com que seja mais difícil a gente se internalizar aqui dentro. Né? Aqui acontece a mesma coisa. Então, de alguma hora, esses espíritos que se espalharam pela Europa começam a procurar os seus afins. Né? E essa procura de afins vai levar a uma migração muito grande aqui para dentro da área onde vai ser a Judéia, né? Depois. Então, isso daí, nós estamos falando disso daí de milhares de anos atrás. Mas esses que estão caindo aqui são aqueles que não conseguiram conviver com nenhum espírito em nenhum dos outros lugares. São aqueles cujo nível de evolução está lá embaixo, nos conta Emmanuel. Então, essa está piorando, né? Porque eram os capelinos, né? Aí chegou aqui, foi piorando, foram se afastando, foram se reajustando. E os que caem aqui, que vai dar origem ao povo judeu e árabe, são aqueles de... E depois isso aqui vai para a América também, de alguma forma, né? Então, são aqueles que têm um nível de evolução mais baixo. E aí a coisa vai se complicando, porque quando você passa por esse tipo de coisa, tem muito conflito. Né? Tem muito conflito. Vai dar briga aqui, vai dar briga ali, até que esses povos todos consigam se ajustar. Então, olha só como é complicado. Cada um traz a sua bagagem. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, nós aqui, tem um que está de Porto Alegre, outro está de Campina Grande, eles têm que ajustar as suas bagagens culturais. Só esses dois, fora o resto. Né? E como é que fica? Um traz um pensamento, outro traz outro. Né? Então, ao longo do tempo, e a gente vai colocar uma linha de tempo aqui, vamos tentar seguir essa linha de tempo para tentar entender o que aconteceu a partir em função desse movimento todo, dessa migração, transmigração de espíritos capelinos. Então, quando a gente vai lá para trás, antes de 8.000 anos antes de Cristo, antes disso, o pensamento geral, o pensamento religioso é aquele que vem da filosofia dos capelinos. Né? Mas eles chegam aqui e é uma terra estranha para eles, como nós aqui chegamos, né, aqui nos Estados Unidos, a princípio uma coisa estranha. Então, eles não têm exatamente uma definição do que hoje a gente tem de espírito e matéria, de moral, tudo é uma coisa só, é como se fosse um pote único que está tudo ali dentro. Não se tem essa distinção, não se tem essa noção de que vai ter que trabalhar moral, de que isso é matéria, não existe isso. Né? Então, esse animismo está cheio de tradições, né? Ele vem cheio de mitologia, cheio de histórias, né, que eles contavam, que eles criaram, né, até para educar as gerações inferiores. Mas olha só o que é interessante, é que nesse ponto Deus é uma criação dos homens. Eles criavam deuses, né? Eles criavam deuses, em vez de Deus criar o homem, né? Então eles criavam deuses.
E isso vai passando aí pelo tempo até que, uns 5, 6 mil anos depois, né, esses antigos capelinos já estão adentrando ali o mundo árabe, já estão chegando na Judéia, né, como a gente viu no mapa. E aí começa a história do povo judeu lá atrás com Abraão, né? E Abraão dá o primeiro sinal de um monoteísmo, onde não existem todos esses deuses, são diferentes expressões. O sol, a lua, a chuva, o vento, são expressões diferentes de um mesmo Deus único, né? Então ele lança esse germe inicial, porque é isso que esses capelinos, né, que depois de toda essa movimentação estão pensando. Então eles estão unidos em torno dessa ideia do Deus único. E aí muda a condição de Deus é uma criação do homem para o homem é uma criação de Deus. Mudou radicalmente, né? E aí começa a ficar interessante, porque eu que era o comandante de tudo, né, porque eu cheguei a criar Deus, agora eu tenho que me subordinar. E aí nós vamos passar por um processo de aprendizado muito grande, muito longo e muito doloroso, né? E realmente é um processo muito doloroso. Muitos de nós até hoje não aprenderam isso. Muitos de nós hoje achamos que criamos Deus. Queremos que Deus faça as nossas vontades, queremos que Deus se subordine às nossas, né, paixões e tudo mais, né? Então nós não entendemos isso. Essa passagem desse animismo, como é chamado, para o monoteísmo é uma coisa interessante, porque no animismo que você tem os estudiosos chamam de religião natural, porque todo homem, de alguma forma, ele tem uma religião natural, né? Ele tem uma expectativa de conexão superior, né? Ele sabe que ele não criou o planeta e está no fundo de todos nós, está na nossa consciência. Então, nessa época, quem dominava a religião era a mulher, né? Quando o monoteísmo foi implantado, ele foi implantado como uma religião organizada pelos homens. Então mudou, inclusive, o foco desse tipo de coisa, né? Então toda a religião que vem a partir de Abraão é uma religião muito machista, né? Você vê até hoje, né? Você não tem mulheres no alto clero, né? Nas altas camadas judaicas, porque isso vem daqui, né? É como se eles tivessem tomado assim, o poder, por assim dizer, né? E a partir daí, então, são os homens que vão controlar. O tempo passa, 700, 600, 700 anos depois, a gente chega em Moisés, que nos traz a primeira revelação, né? Nos traz os 10 mandamentos. E Moisés, quando ele traz esses 10 mandamentos, imagina que para você chegar e descer de um monte, um povo bárbaro, e dizer você não pode matar, é uma coisa muito complicada. Todo mundo vai discutir, porque hoje de manhã mesmo eles mataram. Ontem eles mataram 3, na semana anterior 3 também. E como é que agora eu não posso mais matar? Então é um conflito muito grande. O que Moisés faz? Ele lança a mão de um código social, né, que é um conjunto de 613 leis ou preceitos, né, que vão criar, não são os 10 mandamentos, eles vão fazer com que aqueles 10 mandamentos sejam respeitados. Então ele tem que criar um conjunto de 613 leis para que aquilo ali consiga engrenar, né? É a alavanca inicial, é o que vai ajudar a alavanca inicial. Obrigado. Só que nas 613 leis, como a gente olha aqui na tela, mais da metade é não. Não faça isso, não faça aquilo, não. É uma coisa muito negativa, é uma coisa muito, né? Você está fazendo errado, a gente está sempre eternamente sendo acusado de alguma coisa errada. Então isso tem um tom, de uma forma geral, um tom muito negativo, né? Que te deixa lá para baixo. Mas é o código que, né, toma conta da religião judaica. E é em função desse código que todo o cristianismo vai se desenvolver, porque ele sai dali de dentro, né? Antes de Jesus chegar, o Império Romano começa a se expandir. O Rossandro falou isso de manhã. E o que acontece? Até o ano de 63, antes de Cristo, né, Roma já tinha conquistado um monte de lugares, mas em especial 2 que nos interessam. Um é a Grécia e o outro é a Judéia. E aí você fala assim, mas isso é complicado, porque, novamente, são 2 culturas diferentes que são envolvidas por uma terceira que também é mais complicada. Então, olha só, você tem uma cultura grega, né, que traz o que? Um monte de mitologia, mas ela é uma cultura baseada em filosofia. Você tem lá Sócrates, Platão, e podemos enunciar um monte de filósofos. Essa filosofia ela traz uma certa racionalidade. Então, uma linha de pensamento basicamente filosófica. Para esses pensadores, para essa linha de pensamento, o céu é uma coisa física. Fica no Olimpo, onde estão os deuses. Eu não consigo andar e chegar até lá e virar um deus. Eu não consigo fazer isso. Não dá para fazer isso.
Então está bem definida, bem estabelecida e até não, porque não falar, bem aceita. O inferno está embaixo da terra, né? E é para lá que eu vou se eu não fizer, se certas coisas não acontecerem que também não são esclarecidas. Então existe muita dúvida, né? Mas a base de pensamento grego é uma base filosófica. A outra parte que o Império Romano abarca é a cultura judaica, que tem um conceito completamente diferente. A base não é filosófica, é teológica. É Deus, né? É aquele Senhor das coisas, é aquele ali que eu tenho que ouvir, é aquele, se ele falou, eu tenho que seguir aquilo. Então é uma cultura baseada em dogmas e rituais, né? Muito, até hoje, né? Ela é completamente baseada em dogmas e rituais e é teológica, não é filosófica. Então não existe racionalidade, que a razão vem com a filosofia. Então, olha só, são duas coisas completamente diferentes, né? Esses dois mundos completamente diferentes são abarcados por um terceiro que também é diferente, que é o Império Romano, que traz o quê? A sua cultura romana, né? Então, isso daqui, basicamente, a cultura romana é baseada em duas coisas, em politeísmo e superstição. O politeísmo é o culto a vários deuses. Então, é o deus do sol, o deus do mar, a chuva, o vento, um monte de coisas, né? E não tem racionalidade, não tem nem teologia, não tem nenhum dos dois. Não tem nem a filosofia, nem a teologia. Então, isso daqui é mais ou menos o cara de Campina Grande, o cara de Porto Alegre chegando nos Estados Unidos. São três coisas diferentes, completamente diferentes, né? Mas tem um que manda, né? Dos três, um está mandando. Quem que está mandando? É esse aqui, que não acredita em nada, que não tem nada, que não se referencia a nada, não tem teologia, não tem filosofia. Então, a tendência é que isso daqui, esses dois que estão embaixo, sejam contaminados pelo superior, supostamente. E o que acontece, né? Então, o Império Romano, com essas conquistas todas e todo esse movimento de conquistas que o Rossandro falou, começa a interferir nessas religiões até certo ponto, ou pelo menos as gerações, né, que vêm depois dessa conquista começam a ficar meio em dúvida, né? O que é meu, o que não é meu? Isso aqui vem do meu povo lá de 100, 200, 300, 400 anos atrás, ou isso aqui, né? Se eu seguir só o que é meu, não seguir o deles, né? Eu tenho que fazer os rituais dos romanos, eu tenho que seguir os dogmas dos romanos, que seja, e é muito difícil você lidar com tudo isso, né? No meio dessa confusão toda aparece Jesus, para dizer que não é nada disso, que está tudo errado. Então não é nenhum desses três, é um quarto negócio. Então olha a cabeça desse povo, para nós seria difícil hoje. Imagina, por exemplo, que Estados Unidos, nós vemos uma cultura do Brasil, moramos nos Estados Unidos. Imagina que os Estados Unidos fosse invadido por um terceiro país completamente diferente. E agora? Eu tenho a minha bagagem cultural vivendo nos Estados Unidos, mas eu vou ter que mudar a cabeça porque outro país, né, conquistou os Estados Unidos e eu vou viver sob essa cultura. Então é muito difícil. E aí vem Jesus, né? Vem Jesus trazendo uma ideia completamente diferente. Ele vem trazer a seguinte ideia: Deus não é o Deus que a gente está acostumado nessa época, né? A gente está acostumado com um Deus que é punitivo, que é vingativo, né? Que é esse, como diz Leon Denis, é um juiz implacável, né? Insensível. E Jesus vai falar: peraí, não é nada disso, é o contrário, né? Como está aqui, é um pai amoroso, misericordioso, bom, justo, que tem toda uma coisa boa por trás disso, não uma coisa ruim, né? Por quê? Porque a lei de Moisés, ela é muito não. Então ela nos dá essa ideia de que eu estou errado o tempo todo. Jesus vai nos dizer: não é isso, é só você fazer assim. Ele é um grande conselheiro, né? Faça assim, faça assim, faça assim. Jesus não diz não para ninguém, Jesus não veio para castigar ninguém, não propôs nada de mal a ninguém. Então é uma tomada, é um ângulo completamente diferente. Ele vem num tom muito diferente dos outros, né? E mais ainda, o que é mais complicado para os judeus entenderem, Jesus nos diz que Deus não tem paixões humanas. Então não tem essa raiva, Deus fez isso, Deus ficou com raiva. Não tem essa coisa. Isso é muito complicado para esse povo, nessas condições, conseguir entender. E Jesus nos diz o seguinte, que para alcançar, é possível, esse Deus, ele nos deixa ser feliz. Esse Deus nos deixa chegar no céu. O céu é um dogma da época. Então ele está usando isso como vocabulário da época. Então é possível chegar ao céu, é possível ser feliz. Aí, o que acontece? Espera aí. É possível chegar ao céu? Onde ele está, então? Me dá o endereço.
Essa é a grande questão. Onde está o céu? Se é possível chegar nele, agora eu fiquei interessado na sua conversa. Aonde ele está? E aí o que acontece? Céu passa a ser, muito mais do que antes, um lugar físico. Na cabeça das pessoas. Onde antes era no Monte Olimpo, né, lá na Grécia e tal. Agora eu quero saber onde é que é, porque agora eu perdi a referência. Mas a gente continua nessa época pensando e estabelecendo nas nossas mentes que é um lugar físico. E eu vou ter que sair atrás, vou ter que caminhar fisicamente até chegar nesse lugar, bater na porta, né? E o juiz implacável vai abrir a porta para mim e lá estou eu no céu. O que acontece aqui? Com esse movimento, essa mudança de pensamento, a filosofia desaparece da religião. Né? Nós temos a filosofia que vem da Grécia e a teologia que vem dos judeus. A teologia dos judeus entra em cima da filosofia da Grécia e a filosofia desaparece. Então você passa a viver, através dos tempos, uma série de dogmas que não fazem o menor sentido, porque a racionalidade ficou, né, lá para baixo. A filosofia foi jogada fora, foi retirada do local. Então a gente vai entrar numa série de dogmas, uma coisa muito, muito forte, né, que vai, até os dias de hoje, nos afetar. Não necessariamente nós aqui na Casa Espírita, mas na nossa sociedade com certeza. Então vou dar uma passada muito rápida nessa história do tempo, só para a gente, né, ver que dogmas são esses. Então olha só, no ano 293, os cristãos ainda estão sob perseguição do Império Romano, né? Então o imperador Diocleciano, ele divide o Império em 4 porque o Império estava muito grande. E logo depois ele morre, em 305 ele morre. Quando ele morre, o Império que estava dividido em 4 se divide em 2, né? O Império do Oeste e o Império do Leste. Um dos imperadores, que a gente vê aqui, Constâncio Cloro, que é o imperador do Leste, né, tem um filho chamado Constantino. Constantino então assume o governo do Império do Leste e ele decide que ele vai desfazer tudo. Ele vai reorganizar e reunir todo o Império novamente. E ele se torna então o imperador único do Império. Isso é no ano de 312. Então olha só, desde que Jesus está no planeta, até encarnado, até 312, a gente está sendo jogado para lá, para cá, sem uma orientação religiosa bem definida, porque são 3 coisas que estão em cima da minha cabeça, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Jesus falou uma quarta, piorou. Então nós não temos uma orientação, nós não temos alguém que chegue e dê uma linha para a gente, olha, a ideia é essa. Né? Jesus falou, foi contestado, foi levado à cruz. Né? Então não ficou uma coisa bem estabelecida na época. As perseguições não deixavam os cristãos estudarem, era muito difícil você pegar os documentos, tinha que ir nas catacumbas, quando dava para fazer, né? Quando você tinha cópia dos manuscritos, porque nem todo mundo tinha, né? Não tem internet, não tem nem mimeógrafo, né? Alguém lembra disso? Quem está rindo sabe o que é, então você já entregou. É melhor não rir, né? Olha lá, hein? Bom, é assim que você pega as pessoas, você de vez em quando fala uma coisa. Mas então Constantino, ele reunifica o Império e ele se converte à fé cristã. Essa conversão à fé cristã é uma coisa meio nebulosa, porque assim, ele se diz convertido à fé cristã, continua lá como imperador e tal. Obviamente, alguma hora ele vai desencarnar. Nessa hora, próxima à sua morte, à sua desencarnação, ele chama os que seriam, não eram chamados de padres ainda, mas ele chama o que seria um padre hoje para batizá-lo no leito, muito próximo à morte, dias antes da sua morte. Entendendo o seguinte, se eu for batizado hoje, aqui agora, ainda como vivo, né, eu estou perdoado de todas as matanças que eu fiz através de todos esses anos. Né, então eu vou para o céu. E é falado isso para o Império todo. Então todo mundo ouve isso. O imperador quem que é? É a Santa Sumidade. Se você ouve o imperador falar isso, o que você acha que é? É isso. Passa a ser a verdade dentro do Império. Então eu me sinto no direito de continuar fazendo minhas matanças, meus erros, tudo de errado e tal. 2 dias antes de eu morrer eu chamo o padre e está tudo resolvido. Então olha só o pensamento, como vai sendo, né, contaminado. Como hoje, você tem uma pessoa de alta influência numa sociedade, num país, num grupo, se essa pessoa coloca um pensamento contaminado, o grupo vai, de alguma forma, herdar isso. Só que isso daqui é o imperador romano. Né? Então, isso vai começando a contaminar. Mas, no ano de 313, ele ainda como imperador, né, por causa da conversão à fé cristã, ele acaba com as perseguições, pelo menos isso. Né? Então, os cristãos conseguiam se reunir em locais públicos, não precisavam mais nas catacumbas,
fica mais fácil começar a circular cópias dos manuscritos, dos evangelhos, né? E no ano de 325, então, Constantino ele convoca o que é conhecido como Concílio de Nicéia. O objetivo desse concílio era estudar a divindade de Jesus. Se ele era Deus, se ele não era, se ele era Deus encarnado, se não era. E aqui, em 325, é lançada a pedra fundamental da Igreja Católica Romana. Então, se a gente tiver que dizer quando começa a Igreja Romana, né? Não é exatamente com Jesus, né? Porque até ali era muita confusão, mas é em 325. Aqui é lançada a pedra fundamental. Só que você já está 300 anos depois do fato em si, quando Jesus veio e, né, fez todos os seus sermões, nos ensinou um monte de coisas, e o ensinamento já está contaminado, porque ele está embaixo de 3 coisas, está lá embaixo de 3 coisas, né? Bom, vamos continuar para a gente ver que dogmas são esses. 325 é lançada a pedra fundamental da Igreja Católica. Em 367, o bispo de Alexandria, Atanásio, numa reunião, define quais vão ser os 4 evangelhos. E aí é proposto para ele o seguinte: espera aí, nós temos 16 evangelhos que eram conhecidos à época, fora os que não se conheciam. E por que você só vai escolher 4? Por que não pode colocar os 16 para compor esse livro de 27 que você está chamando Bíblia? Por que só tem 4 lá? Ele fala, mas é uma coisa muito simples, né? O mundo é quadrado, tem 4 cantos. Então só precisa de 4 evangelhos. E é só por essa razão, por causa dessa uma pessoa com esse um pensamento contaminado, que nós temos 4 evangelhos. Olha o poder na influência das pessoas, né? Infelizmente. 20 anos quase depois, a gente entra no primeiro concílio de Constantinopla, onde vai ser estudado a natureza do que ele chamava de Espírito Santo. Isso é parte de Deus, isso não é. São detalhes que a gente não vai estudar porque não é o nosso objetivo, só estou mencionando fatos, tá? Para a gente entender o que acontece. Depois a Igreja Católica vai estudar no primeiro concílio de Éfeso e define que Maria, mãe de Jesus, é a Virgem Santa Maria, mãe de Deus. Foi definido isso. Olha só o que está acontecendo, né? 451, a gente vê aí, né? É definida a natureza de Jesus, né? A natureza do Cristo, como metade humana, metade divina. Então tinha horas que ele era Deus e tinha hora que ele é humano na Terra ao mesmo tempo. É assim que é definido nesse concílio, né? Então, certas ações ele era só o homem, certas ações ele não era o homem, não tinha nada de homem, era só Deus. E a gente cai no segundo concílio de Constantinopla, em 533, onde é definida a Santíssima Trindade, que é a base da Igreja Católica. A Santíssima Trindade significa Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só. Bom, olha só, isso aqui são 5 dos dogmas. Nada disso tem cabimento, nada disso saiu dos evangelhos, nada disso foi dito por Jesus. Nada, absolutamente nada. São interesses particulares de pessoas que estão no poder ou têm acesso ao poder, ou simplesmente pessoas que acham que tem que ser desse jeito, não tem que ser daquele jeito. Se a gente continuar no tempo, em 593, o Papa Gregório I publica a doutrina do purgatório. Aí você fala assim, peraí, o que significa publicar a doutrina do purgatório? Significa que alguém sentou numa mesa, né, numa noite talvez não muito iluminada, e falou assim, vamos redigir um texto. Bom, esse texto vai ser o seguinte, até hoje nós temos definido muito claro o céu e o inferno. Se você é uma pessoa boa, se você é um anjo, você vai para o céu, portanto ninguém vai. Todos os outros vão para o inferno. Inclusive as crianças que viveram 2 dias de vida, não tiveram nem a oportunidade de fazer nem o bem nem o mal. Aquele que morreu com 20 anos também não teve oportunidade de fazer nem o bem nem o mal. E todos vão para o inferno. Eu vou escrever um texto sobre isso. E fez uma redação sobre esse assunto. E fala assim, não está bom isso, porque eu estou recebendo um monte de pressão aqui das pessoas me falando sobre isso. Como é que ficam as crianças? Como é que ficam aqueles que não tiveram a oportunidade de, entre aspas, demonstrar o serviço? É como você entrar numa empresa, 2 dias depois você é demitido. E você fala, mas eu não tive nem chance de demonstrar se eu sou um bom funcionário, se eu vou contribuir ou não. Seria incoerente, né? Então ele escreve uma doutrina, escreve uma redação e publica essa redação chamada A Doutrina do Purgatório. Onde esse purgatório seria um lugar de incerteza. Porque lembra, céu e inferno são lugares físicos. E o purgatório é um lugar de incerteza. E ele não diz onde que é nem como chegar lá. É um lugar de incerteza. É marketing. O Rossandro falou isso aqui de manhã. É um marketing. Então não é definido o que é isso e como que eu saio dele. Porque olha só, está bem claro que eu nunca vou conseguir ir para o céu.
porque o céu é a morada dos deuses, dos anjos e tal lá. Mesmo que eu vá para esse purgatório, para expurgar todas as coisas erradas que eu fiz, as coisas que não estão certas, ainda assim eu não vou para o céu. Então para que ele serve exatamente, né? É como você simplesmente, digamos assim, retardar a minha ida ao inferno, né? Mas ele realmente não tem uma coerência maior. Isso é uma coisa esquisita, né? Então o purgatório acaba sendo um artifício de cálculo. Alguém calculou mal, que só dava para ir para o céu, só dava para ir para o inferno. Alguém falou, não, vamos aqui no meio, a gente ajeita as coisas. É um artifício de cálculo, né? O sistema era binário e passou a ser analógico. Né? Eu sou engenheira, pois é, né? Mas isso tem uma consequência muito infeliz, porque as pessoas falam, mas peraí, tem que ter um jeito, porque as coisas não estão bem definidas. Essa redação sobre o purgatório não é preto no branco, é assim, assado, número 1, número 2, não é. É tudo meio que, né, mal contado. Então cada um assume o que lê. Eu li lá, achei uma coisa, Suzana leu, achou outra, Andrei leu a outra. Cada um vai meio que ajeitando conforme o seu conhecimento, né, no seu nível de evolução. Embora eles não soubessem disso, mas a interpretação passa a ser quase pessoal, né? Então o que acontece? As pessoas começam a falar, puxa, mas eu quero passar por esse purgatório, mas eu quero ir para o céu, né? E aí a resposta no início é, não dá. Mas aí tem gente de marketing na igreja. Aí eles falaram assim, não faça isso, não diga que não dá, dá. Mas cobra pela resposta. E aí ele vai lá e é meio que assim, né? Então eu vou vender a salvação. E começa a se vender a salvação. Agora, uma coisa interessante em relação a esse vender a salvação é, esse negócio começa a sair fora de proporção. Porque uma coisa é assim, por exemplo, eu, como pessoa física, acho que tá certo, eu vou lá e vou pagar, sei lá, um pouco de dólares, porque o povo não tem muito, né? Então, o pouco que eu tenho, vou reunir ali minhas economias e cumprir a minha salvação. Isso não tem absolutamente nada a ver com vocês, porque é pessoal, só serve para mim. Estou comprando a minha salvação, para todos os efeitos. Mas tem aqueles que têm mais poder, os senhores feudais, né? Aquelas pessoas que têm terras. Então o que eles fazem? Eles compram a salvação coletiva para a família toda. Isso é muito caro, porque são muitas pessoas, né? E como é que eles pagam a igreja? Eles pagam em terras. Eles dão terras. Então você tem um monte de terras e fala assim, olha, esse pedacinho aqui você fica para você. Aí fica fácil construir igreja, né? Por isso que você tem igreja em tudo que é canto da Europa, né? E o conceito vem para a América depois, né? Por causa justamente disso. Essa igreja consegue conquistar essas terras, né, essas glebas que sejam, porque ela está, entre aspas, vendendo salvação. E o povo está comprando, e está tudo certo, né? Para todo mundo, está ótimo, o marketing está funcionando, né? E aí o tempo vai passando, a gente começa a entrar em outras coisas que acontecem aqui. Então a gente vê aqui o terceiro concílio de Constantinopla. É reafirmada a natureza do Cristo, que ele é metade homem, metade divino. Porque agora que você inventou um negócio que deu certo, você tem que mistificar mais do que era antes. O Rossano falou isso de manhã. Você tem que colocar mais medo e mistificar mais, para que você mantenha o controle e o seu processo seja um processo lucrativo, né? Você consiga fazer aquilo que realmente foi a ideia inicial. A gente entra no segundo concílio de Nicéia, onde surge a doutrina da veneração dos ícones. Você tem que adorar os santos, você bota lá uma estátua, você tem que adorar aquela estátua. Não tem absolutamente nada a ver com Jesus, não tem absolutamente nada a ver com nenhum dos evangelhos, nunca foi falado isso na época de Jesus, né? No ano de 800 a gente entra no Sacro Império Romano, onde, por um lado, você tem um Estado que está declinando, né? Quer dizer, a parte política da sociedade está declinando. Por outro lado, você tem a igreja, que é a parte religiosa, o pensamento religioso, que está ascendendo. Então o que o imperador faz? Espera aí, se eu me juntar com esse cara, né, eu vou lá para cima. Eu consigo, teoricamente, restabelecer a importância política do império, teoricamente. Então é isso que é feito. É feito um acordo entre o Papa, Damaso I, e o imperador Carlos Magno, e eles formam o que é chamado de Sacro Império Romano, onde quem manda agora são os dois. Isso quer dizer o seguinte: toda e qualquer atitude religiosa sua tem implicações políticas. Por exemplo, se você não fizer os rituais, se você não for lá e acreditar que tal coisa é desse jeito, eu te corto
alguns benefícios da sociedade, algumas coisas políticas. E a gente vê isso refletido no Brasil, por exemplo, onde o voto não é um direito, é um dever. Porque se você não votar, você não faz um monte de coisa. Então, o voto é um desses exemplos, né, no Brasil, não em outros países. Você vê a diferença, por exemplo, aqui. Se você não quer votar, você não vota e fica por isso mesmo. Não existe retaliação de forma nenhuma. Aqui, não. Começa a ter dentro da sua vida social, dentro da sua vida lá nas cidades, nos campos, um monte de retaliação. Porque se você não fizer o que você tem que fazer, você vai ver só o que acontece. Isso é chamado de Inquisição. E esse você vai ver o que acontece é uma pequena fogueirinha que tem ali fora, a gente vai colocar você ali perto, para você se esquentar. E aí a Inquisição fica, né, como o grande vilão. E a gente vive aí, é até discutível quantos anos realmente essa Inquisição existiu, mas pelo menos uns 800 anos essa Inquisição foi muito presente na vida das pessoas, né? Mas tudo isso são dogmas. Então são coisas que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com absolutamente nada do que ele fez, do que ele ensinou, do que ele propôs, né? Não tem absolutamente nada. São coisas que os homens criaram a seu favor, com seus interesses pessoais. Então um deles, que é o Lutero, se revolta e fala, esse negócio está tudo errado, como é que pode vender salvação, né? Não tem cabimento isso. O pessoal está vendendo salvação na porta das igrejas. Ele que é de dentro da igreja se revolta, né? E aí nasce o protestantismo, que protesta contra esse tipo de coisa, né? Martinho Lutero lança então uma avenida diferente, né? Que vai tomar um rumo diferente e começa a ter disputa, obviamente, entre a igreja tradicional e a igreja evangélica. Bom, que não interessa para a gente, para esse assunto, se é o inferno, então fica para outra hora. O tempo vai passando, quando a gente chega em 1650, um grupo de pessoas, né, um grupo de espíritos com um pouco mais de racionalidade, começa a questionar essa Inquisição e fala, mas é muito dogma. Nós vimos aqui 10, eu coloquei só 10. É muito dogma. Durante tanto tempo tem alguma coisa errada, né? O Martinho Lutero não estava errado quando ele realmente questionou tudo isso, né? E esse grupo forma-se então um pensamento que é chamado de iluminismo, né? Esse iluminismo faz a seguinte condição: quando eu colocar a racionalidade de volta na questão religiosa, ou seja, quando eu trouxer a filosofia de volta para a religião, as coisas vão começar a mudar. Se eu conseguir juntar filosofia e religião, as coisas conseguem mudar, porque aí acaba o dogma, você volta para a racionalidade. Você não vai conseguir aceitar certas coisas que não tinham cabimento e nós estamos engolindo há 1000 anos, 800 anos, né? Então isso é o iluminismo, né? Então você vai ter pessoas como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e um monte de chamados os grandes iluministas, né? Que vão começar a incomodar a igreja em primeiro lugar, né? E vão começar a propagar essas ideias cadê a filosofia na religião, né? E a coisa vai indo mais ou menos, claro, a igreja está combatendo, mas um desses discípulos de Jean-Jacques Rousseau é Pestalozzi. E um dos discípulos de Pestalozzi é Kardec. E Kardec fala, esses caras estão certos, porque nós estamos nesse dogmatismo cego aqui, né, grosseiro, e não estamos pensando que cadê a minha racionalidade? Eu penso, eu tenho que questionar. O que é o filósofo? É o cara que filósofo é a criança, né? Por quê? Aí você responde, mas por quê? Responde, mas por quê? Nunca para, né? Esse é o filósofo, ele está sempre questionando, né? Então, quando esse quesito do questionamento, da racionalidade é trazido para dentro da igreja, para dentro da teologia, os dogmas começam a ficar ameaçados. Porque, assim, aí você pensa, por que Deus é Jesus, Jesus é Deus encarnado? Ah, não, porque alguém escreveu no ano de 533 que era. Aí você fala, mas peraí, tem alguma coisa errada. Então o iluminismo ele coloca um combate muito frontal ao pensamento religioso e ele vai fazer com que Kardec coloque isso nas nossas mãos. Então toda a estrutura que Kardec usa para colocar sua obra, claro, auxiliado pelos espíritos que estão fazendo tudo isso acontecer, obviamente, vem dessa junção, dessa rejunção da filosofia com a religião, que tinha sido separado há muitos milhares de anos atrás. Quando ele coloca a filosofia dentro da religião, quando a teologia não está mais monopolizando a filosofia, que eles emparelham, muda completamente a coisa. Porque aí você vai ter o lançamento de um livro dos Espíritos que vai reintegrar essa filosofia e vai explicar que as coisas não são do jeito que estavam sendo explicadas, porque elas não estavam sendo explicadas, porque eu não podia nem questionar o que é um dogma. É alguma coisa que eu não posso questionar.
É alguma coisa que eu tenho que simplesmente aceitar uma verdade absoluta. E quem escreveu essa verdade? Nós, porque todo dogma, sem exceção, é a visão humana de alguma coisa divina. Então é a minha visão. Eu acho que é assim. Pronto, acabou, não se contesta, né? Isso é um dogma. Então Kardec, com a sua obra, começando no Livro dos Espíritos, vem colocar isso de uma forma diferente, que existem conjuntos de coisas, criação e destruição, amor e ódio, que são vários deles, todas as dualidades são duas faces da mesma moeda. Um implica no outro e o outro implica no um. É sempre cíclico. Existe um ciclo enorme que a gente não está se dando conta porque o dogmatismo não permitiu que eu me desse conta, porque ele tirou a filosofia da religião. Né? Então, dentro da sua obra, no 4º livro, Kardec publica O Céu e o Inferno. Né? O Céu e o Inferno é um livro que muda muita coisa. Primeiro, ele muda completamente o pensamento religioso. E, em vez de dizer que, obviamente, você vai para o inferno porque você não tem condição de ser anjo, por definição, ele fala, não é bem assim. Muito pelo contrário, o Rossano falou já muito aqui, né? E o Fabre, então, colocou de forma maravilhosa, que isso daqui é uma consequência das coisas que eu fiz. Não vem de fora para dentro, né? Vem de dentro para fora. Não tem esse juiz implacável, né? Não tem esse juiz insensível, não é assim. Não tem ninguém, nenhum velhinho de barba com bengala me esperando ali. Não é nada disso, né? Isso é uma imagem dogmática. Alguém no passado colocou, e se eu estou vivendo essa imagem hoje, eu tenho que reestudar a minha condição, tenho que refazer meu pensamento religioso. E Jesus deixa isso bem claro. A cada um as suas obras. Isso é o maior antidogmatismo que a gente pode ver, né, em todo esse conjunto de coisas. Então, Allan Kardec vem nos explicar sobre o purgatório, que o purgatório é esse lugar onde a gente vai, daí o nome, purga, né? Purg, que vem de purgar, você extrair aquilo que não é bom, você extrair aquilo que não tinha que estar lá, né? E esse lugar, o que é? É o planeta. É para cá que você vem isso, você vem refazer sua alma aqui, encarnado aqui no planeta. Né? Então Leon Denis fala isso também, que você começa a considerar que você já está no purgatório. E aí muda muito o pensamento. Aí muda completamente, porque eu não vou nele. Né? Não sei se já aconteceu com vocês. Você chega e fala assim, você fica desesperado pedindo auxílio para todo mundo, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? E está na minha cara. Aí quando você não acha, você fica nervoso, começa a acusar as pessoas. Aí alguém olha você e fala assim, mas você está com ele. Né? Desaba assim um conjunto inteiro de coisas. A sensação é horrível, dá frio na espinha, né? Você fica assim todo nervoso. Mas é o que acontece, né? Então a gente já está nele. É por isso que eu estou nele, porque eu tenho que melhorar, né? Então o livro Céu e Inferno, ele abre um conjunto de coisas completamente diferentes. Ele abre um pensamento onde eu não preciso mais do juiz me dando uma sentença. Não tem cabimento mais isso. Não é por definição que eu vou para o inferno. Não existe isso. Se eu penso assim, não tem filosofia, porque não tem racionalidade. Se eu penso assim, eu estou só na teologia dogmática. Né? Então, olha só, Kardec, com a sua obra, principalmente o Céu e o Inferno, ele vem fazer algumas, indiretamente, né, ele vem nos fazer algumas motivações no nosso pensamento religioso. Eu coloquei algumas deles aqui. Desinstitucionalizar a religião. A religião não é... Alguém foi lá e colocou um código, né, humano, vai ser assim, vai ser assado, é assim, e se você não fizer, você vai para a fogueira. Não. Desformalizar a religião. Né, tirar ritos, desritualizar dogmas. Não precisa nada disso, não existe nada disso, não tem cabimento. Desaprisionar a alma. Eu não estou preso àquele inferno ali, eu só estou esperando a hora de eu ir, mas eu já sei que eu vou para lá. Não tem cabimento isso. Cristificar em vez de criticar. Né? Ou seja, trabalhar dentro de mim em vez de trabalhar no outro, dentro do outro, porque é isso que a gente faz, né? A gente trabalha dentro do outro. Né? Não é isso, é aqui dentro. Se eu não trabalhar aqui, se eu estiver trabalhando dentro do outro, eu estou sempre no inferno. Porque se eu sinto necessidade de trabalhar dentro do outro, é porque o outro está errado. Se está errado, é inferno. Tudo que está errado é inferno. Então, estou sempre infeliz, descontente. Né? Então, nos diz... O instrutor Druso, no livro Ação e Reação, ele tem uma colocação muito interessante sobre o inferno. Né? O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como um vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. É pesado. É pesado. Mas é isso. Né?
quando nós calculamos a maldade, que são as pequenas estratégias que a gente acha para derrubar os outros, vou falar mal do Rossano para a Suzana. Aí chega lá em Campina Grande, como é que eu vou fazer? Né? Então. Mas é isso, essas maledicências, que são pequenas estratégias que a gente faz para trabalhar dentro do outro, para, né, trabalhar dentro do outro, e é isso aí que está o meu inferno, né, que eu não consigo depois controlar essas coisas, né? E aí a gente volta na codificação, a gente pensa assim, olha só, Kardec, quando está estudando nosso nível de evolução, porque, teoricamente, se o seu nível de evolução é melhor, você está mais longe dessa parafernália, desse conjunto de coisas. E aí Kardec nos diz o seguinte, quando você olha para a escala espírita, que é um conjunto, é uma noção acadêmica, eu diria até para medida de estudo, Kardec pediu autorização aos espíritos para colocar uma escala de 10 nomes, onde seriam faixas espirituais. Então você vai ter os espíritos impuros, os levianos, né? Os impuros sendo o pior de todos. Você é o puro, né? Ah, então. Os azuis, os puros. Eu estou vestido mais a caráter, porque olha aqui, eu tenho azul, tenho vermelho e tenho branco. O azul é o céu, o vermelho é o inferno e o branco é o purgatório, que eu não sei o que é. Fica quietinho aí. Então, quando a gente olha a escala espírita, que Kardec estuda, ele pede autorização aos espíritos para classificar, para que ele consiga passar a informação para quem vai ler, que somos nós, de uma forma que faça mais sentido, né? Então, os espíritos falam, contanto que o nome que você quiser, você faz o que quer, contanto que você consiga passar a informação do jeito que ela é, a gente aceita. Então, ele classifica os espíritos, né, segundo 10 categorias e ele agrupa isso, né? Então, a categoria de 5 espíritos mais inferiores são chamados de categoria terceira ordem, os imperfeitos, depois uma segunda ordem, os bons, e a primeira ordem, os puros. Quando a gente olha isso aqui, funciona mais ou menos assim. Nós estamos aqui, nós somos imperfeitos. É onde está o planeta Terra, nós somos imperfeitos, terceira ordem. Os que estão na terceira ordem estão eternamente no inferno. Então, olha só, não é que o inferno vai ser eterno. Nós é que eternizamos esse inferno. Porque todo dia, várias vezes ao dia, eu faço questão de assinar o meu ponto, né, lá no inferno. E a gente vai fazendo isso e não se dá conta, né? Olha só, se eu colocar uma imagem aqui, por exemplo, a gente coloca essa imagem aqui. Se você olhar assim, você fala, isso é uma imagem das pessoas alegres, pulando ali, né? Não tem nada demais a imagem. Mas, se você colocar, por exemplo, lente verde no seu olho, a imagem fica assim. Mudou um pouco o tom da imagem. Não fez muita diferença, talvez, mas mudou um pouco o tom da imagem. Mas a imagem está ali. Se o que você tem no seu olho é o inferno, vai mudar o que você vê. Vai mudar o que você vê. Então, onde está o inferno? O inferno está nos meus olhos. Tem labareda saindo aqui. O inferno está nos meus olhos. É nisso que eu tenho que trabalhar. Não adianta eu trabalhar no outro. Porque o inferno está naquilo que eu vejo. Se tudo que eu vejo é assim, o problema não está nas imagens, está na minha lente. Eu tenho que corrigir minha lente. E quem é essa lente que faz a interface entre nós, espíritos, e o mundo material? Chama perispírito. É lá que está o inferno. Você coloca no GPS, inferno, ele vai lá, Avenida do Perispírito, número tal. É lá que está, porque é lá que está o conjunto de todas as minhas experiências. Lá é que está tudo que eu já fiz de errado, lá que está todo esse dogmatismo, tudo isso, todo o meu pensamento religioso, está tudo lá. Então, meu GPS vai me levar para lá, para que eu pare, né, que chegando lá e retrabalhando esse perispírito, eu mude a lente, para parar de ver coisas como essa, né? Então, quando a gente olha esses pontos todos que a gente passou aí, essa história enorme, desde lá dos capelinos e tal, aqui eu coloquei 6 pontos principais, né? A nossa pergunta passa a ser, tudo bem, olha aqui, eu fui capelino ou não, passamos por Abraão, Moisés, estávamos lá em alguma época, alguma hora, né? Passamos por Jesus, chegamos em 1857, estamos aqui agora em 2015. Fisicamente, aonde está o meu pensamento religioso? Porque não necessariamente ele está em 2015.
Se eu estou acreditando em céu e inferno, se eu estou acreditando que, né, o inferno não está em mim, está no outro, o inferno vai chegar, então eu não estou nem em 1857. Né? Com a obra de Kardec vem uma coisa que o André vai falar hoje, que é chamada Código Penal da Vida Futura. A obra de Kardec, especialmente o livro Céu e Inferno, é o portal. Ali é o portal. De um lado você está no passado, do outro lado você está com a oportunidade de se refazer, o seu perispírito. Quando você coloca no GPS inferno, ele te manda para aquele endereço, no meio do caminho você vai ter que cruzar esse portal, em algum lugar. Se você disser, cheguei lá, mas você não cruzou o portal, você não chegou lá. O portal é que vai filtrar. Quando a gente passa nesse portal, a gente passa por uma peneira onde todos os dogmas ficam para trás. Eles não passam, nós passamos. Enquanto eu não chegar nesse ponto, eu vou estar falando no inferno, vou estar sentindo o inferno, vou estar vivenciando e vivendo o inferno, como fazíamos no passado. Então, tudo, né, nos clama para uma mudança de atitude. Ninguém quer isso. Né? Então, algumas ideias sobre essa mudança de atitude. Primeiro, a gente pode fazer um inventário dos nossos dogmas, porque eu sei quais são os dogmas. Eu falei em 10 aqui só, mas são conhecidos, não é coisa que está escondida, não. São essas ideias sobre um passado, né, contaminado pela falta de filosofia, não racional, tudo mais. Nós sabemos quais são esses dogmas. Se eu conseguir, né, avaliar meus próprios dogmas, eu sei em que ponto que está o meu pensamento religioso. Estou vivendo lá na Inquisição ainda, porque eu acho que quem não obedece a mim tem que ir para a fogueira. Então, estou vivendo em 1200, 1300. Né? Então, a coisa começa a ficar diferente à medida que eu vou estudando meus inventários, fazendo meu inventário de dogmas. Uma segunda ideia que traz Allan Kardec, e André Luiz explora isso muito a fundo, é a ideia da fotografia do pensamento, onde nós tiramos uma foto do nosso pensamento religioso, digamos, há 5.000 anos atrás, e ficamos olhando para a foto, até hoje. Né? A foto é de 5.000 anos atrás. Mas 5.000 anos depois, aquilo não é mais realidade. Aquilo já se modificou. Mas a gente fica olhando como se fosse uma fotografia. Temos que parar de fazer lip syncing, né? Que é a sincronia labial. O cantor vai lá e não está cantando nada, está movendo os lábios. Nós estamos repetindo coisas que não fazem sentido. E a gente fica lá, vai para o inferno. Não é assim. Foi assim. Né? Se eu ainda falo isso, ainda faço isso, se alguém me passa na Turnpike buzinando e tal, não sei o que lá e tal, e eu mando o cara ir para o inferno, eu estou vivendo muito longe do tempo atual. Muito lá para trás eu estou ainda. Eu não cheguei a entender o que é. Mas para fazer tudo isso aqui, são só 3 pensamentos, eu preciso de vontade. Se eu decidir que eu não tenho vontade de ir para frente, eu não vou para frente. Não é uma questão pessoal. É livre-arbítrio. Todo mundo tem seu livre-arbítrio. Eu quero ir para frente, eu quero me modificar. A primeira coisa que eu preciso é ter vontade. Senão, a gente não sai do lugar. Então, algumas ideias para a gente fechar a nossa fala. No passado, muito longínquo, né, esperamos nós que esse tenha ficado muito para trás, era dito para nós como viver e como efetivamente viver no inferno. Né, que a gente tinha esse medo, esse poder, tudo isso que o Rossandro falou de manhã. Eu tenho que viver desse jeito. Se a gente faz isso hoje, é uma opção. É uma opção. Não é mais alguém, não tem mais velhinho de barba branca sentado lá em cima dizendo, você vai continuar desse jeito. Não. Se eu continuo é porque eu continuo escolhendo isso. É uma escolha que eu faço. Então, se a gente pegar a ideia do fogo, o fogo faz 2 coisas. Primeiro ele queima, uma segunda ele dá luz. Um é o céu, o outro é o inferno. Eu posso acender uma fogueira para me iluminar o meu caminho. E eu posso acender uma fogueira para me queimar. É uma opção, é uma escolha. São os 2 extremos da mesma moeda. A fonte é a mesma. Quem usa a fonte de uma forma ou outra sou eu. Inferno, céu e purgatório são pessoais e intransferíveis. Pessoais e intransferíveis. O inferno que eu criei para mim não vai afetar ninguém em volta de mim. Né? Se eu resolver criar um inferno porque eu não gosto do Fábio e eu estou sempre com ele. Ele vem todo contente todo dia aqui. E eu estou lá no meu inferno. Vivendo, revivendo e me martirizando, né, em torno desse inferno. Então nós que já vimos esse filme um monte de vezes, temos que deixar esse filme para trás. O filme já acabou.
né, assume-se, né, ou pelo menos seria ideal que nós já tivéssemos passado pelo portal. E nós já fomos purificados em relação a esses dogmas. Nós não queremos mais ver esse filme, né? Então, quando esse filme estiver chegando, estiver passando de novo no cinema, é muito simples, é só não ir. Né? O filme, eu vou ver o filme porque eu decidi ir no cinema. Não é o cinema que vem até a mim, eu vou até o cinema. Né? Então, para a gente tentar abandonar esse cinema, esse filme, né? Como é que um filme termina? Termina lá com o nome dos artistas, né? Assim que termina o filme. Então, vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa. Vamos deixar o filme para trás. Então, está aqui alguns artistas. Deus, o nome do artista é Armando Nascimento de Jesus. Anjo, Rolando Feliz. Espírito Superior, Jesus Aguiar. Imperador, Rei Romano. Alguns espíritos inferiores, Décio Moral. Lídia Bolic. Inocêncio Matoso. Jacinto Dores. Amâncio Furtado. Serafim dos Dias. Dario Filho. Salve o Nobre. Já me basta os parentes. Cresce o Bento. Aí, esses são espíritos superiores. Jair Modesto, Inácio Guerreiro. Trilha sonora, Grupo Voz Interior. Agradecimentos. Maestro Gastan Duarte. E a participação especial da Orquestra Sintônica, que está aqui conosco agora. Nós sendo parte dela. Muito obrigado. Bom dia a todos.